Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarinha, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, eu quero te convidar, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar uma grande rede de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Hoje eu gostaria de mandar aqui alguns abraços e olha só, vai virar praxe aqui no resumo semanal da lição da Escola Sabatina, os abraços. Um abraço forte para o Camilo, lá de Moçambique. Um abraço forte para você, um abraço forte para os irmãos de Moçambique. Que bom saber que vocês aí de fora do país, do Brasil, estão acompanhando o resumo da lição da Escola Sabatina. É uma alegria muito grande. Queridos, eu quero também mandar um abraço todo especial para a irmã Sandra, lá de Candeal. Os irmãos de Candeal, a irmã Sandra de Candeal, ela sempre comenta aqui nos nossos vídeos e eu não poderia deixar de mandar esse abraço todo especial. Na verdade, eu quero mandar um abraço especial para todos os irmãos de Candeal, esses irmãos que eu carrego aqui no coração. Irmãos, um abraço forte em nome de Jesus para vocês. Mas olha, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é Vivendo na Terra Prometida. O povo de Israel herdaria a terra, foi a promessa de Deus, e nós já entendemos que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Porque Deus, Ele não é igual a alguns seres humanos que prometem e deixam de cumprir. Muito pelo contrário, tudo que Deus promete se cumpre, porque a palavra dele é fiel. E veja, o verso para memorizar da lição desta semana está em Provérbios capítulo 15, verso 1, que diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você já esteve envolvido em uma situação em que um indivíduo deveria ter usado uma palavra mais branda, mas ao invés de fazer isso, ele respondeu a palavra grossa com uma palavra ríspida, e o resultado disso foi discussão, foi briga generalizada? Você já esteve envolvido em uma situação como essa? Como você se sentiu? De fato, eu sei, é desconfortável, sim ou não? É muito desconfortável quando você percebe que a situação poderia ter sido conduzida por um caminho diferente. E veja só, quando essa situação acontece comigo e com você, já aconteceu com você individualmente? É muito chato e às vezes eu, pelo menos, parei e pensei o seguinte em alguns dos momentos em que aconteceu comigo. Nossa, eu deveria ter agido diferente. É isso que o livro de Provérbios está falando, que a palavra ríspida ela vai despertar a ira. E veja só, esse texto bíblico, ele foi escolhido porque a lição trata do episódio de Josué, capítulo 22, quando o mal entendido sobre o altar quase gerou guerra entre as tribos, gerou ali uma controvérsia. Essa talvez seja a palavra mais apropriada dentro desse contexto. E o princípio de Provérbios, ele vai mostrar que a calma e o diálogo, eles são os métodos divinos para evitar situações desgastantes. Você para e pensa que, olha, na igreja, no meio do povo de Deus, quando surgem situações que não são, de fato, fáceis de lidar, se o indivíduo, se o cristão busca a sabedoria de Deus, busca o entendimento do Senhor,
e segue os princípios estabelecidos pela Bíblia para lidar com os conflitos, provavelmente a situação ela tende a ser apaziguada. Mas quando o ser humano busca agir de acordo com as suas emoções, aquelas emoções que estão ali à flor da pele, a consequência ela pode ser destrutiva. Uma igreja que vive em dissensões, em brigas internas, em problemas que não são resolvidos de forma sábia, é uma igreja que provavelmente tende a passar pelo processo da decadência. Veja só, o altar construído pelas tribos orientais gerou suspeita de rebelião. A resposta calma e o envio de representantes evitaram a guerra, ou seja, agir de forma sábia. É isso que a lição desta semana está trazendo. Agir de forma sábia, agir de forma pontual é o segredo para o sucesso nas relações interpessoais e até nas relações de liderança, né? Um bom líder, ele precisa saber como agir, ele precisa calcular e, indubitavelmente, é impossível isso acontecer sem que o líder não busque primeiramente a condução de Deus. O esclarecimento mostrou que o altar era um memorial, não a idolatria, né? A palavra sábia trouxe paz e alegria. Nem sempre as coisas são de fato da maneira como nós estamos enxergando. É preciso haver maturidade para ouvir, para entender o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo. Em alguns momentos, o ser humano olha para uma situação X e ele pensa assim, olha, é aquilo, e ponto final, mas não para ouvir o outro lado. É por isso que nós precisamos, de fato, ver os dois lados da moeda para chegarmos aí a uma conclusão. Viver na terra prometida exige não apenas fidelidade a Deus, mas também sabedoria no trato com o semelhante, com os irmãos, para que todos pudessem viver em harmonia. Eles precisavam desenvolver o amor mútuo, aquela ideia de buscar viver bem com o semelhante. Deixa eu perguntar para você agora aqui, irmão, eu preciso pregar para você também. Você está aqui me acompanhando e eu preciso falar ao seu coração. Como tem sido o seu comportamento para com os irmãos da fé? Será que você tem sido aquele irmão crítico? Aquele irmão que vive buscando problema, vive buscando pedra para o sapato? Meu querido, em nome de Jesus, aprenda a viver harmoniosamente. A família de Deus precisa viver unida. Coloque aqui embaixo, nos comentários, eu quero viver em união com os meus irmãos. Se esse é o teu desejo, se esse é o desejo do teu coração, veja, assim como Israel, nós também enfrentamos mal-entendidos e conflitos. O verso para memorizar nos lembra que a resposta calma desvia a fúria. Sempre, sempre, o cristão precisa pensar, refletir sobre o que ele vai falar, sobre o que a boca dele vai pronunciar. Queridos, o ambiente em que o cristão está precisa e necessita ser um ambiente de bênçãos, um ambiente de alegria, porque aonde o cristão está, a presença de Deus também ali está. Uma resposta calma pode transformar situações tensas em oportunidades de reconciliação. A vida na terra prometida, espiritual em Cristo, olha só é plena quando cultivamos unidade, diálogo e mansidão. De fato, Deus te chama hoje para viver como alguém que deseja herdar a terra, porque os mansos herdarão a terra, está lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, os mansos herdarão a terra. A resposta branda desvia o furor. O altar das tribos orientais se tornou símbolo de comunhão. Nossa vida deve ser um testemunho vivo que aponta para Deus e nos une às pessoas. Querido,
Está na hora de você pedir perdão àquele irmão que já faz anos que você não consegue falar direito com ele. Está na hora de você reconhecer que nem sempre o seu ponto de vista é o certo. Está na hora de você dar lugar ao que a Bíblia diz e não ao que você acha que é. Deus espera cristãos genuínos, cristãos que estejam de fato dispostos a abrir o coração para o agir do Espírito Santo. Se você, de fato, deseja permitir que Deus transforme o seu coração, transforme a sua mente, se você, de fato, deseja que o Espírito Santo torne você um cristão melhor, eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche os seus olhos aí onde você estiver, em nome de Jesus, e ore comigo. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos submeter à Tua vontade. Aqui estamos nós, com o coração desejoso em fazer a Tua vontade. Senhor, se porventura temos sido cristãos rixosos, cristãos briguentos, nos ajuda por meio do Teu Espírito a alcançar a mansidão, ó Pai. Obrigado por tudo. Permaneça conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, mais uma vez eu te lembro, compartilhe esse conteúdo. É importante que entendamos a palavra de Deus e coloquemos a mesma em prática. Um abraço no seu coração, em nome de Jesus Cristo.